Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Essa é a nossa segunda aula gravada e hoje nós vamos ter um privilégio de estudar um pouco sobre a história de toda a trajetória da Bíblia. Obviamente, quando eu digo toda, eu estou me referindo a um panorama, tá bom? Para que nós possamos lembrar ou conhecer os principais acontecimentos, os principais eventos que fizeram com que a Bíblia fosse preservada, né, os livros da palavra de Deus fossem preservados, distribuídos, copiados, e como ele chegou até nós. Tá bom, queridos? Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, a gente está aqui com a linha do tempo, onde nós vamos falar, né, como eu já disse, um panorama, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente pode lembrar aí com relação a esse panorama histórico? O Antigo Testamento, por muito tempo, ele foi transmitido para as gerações do povo de Deus de forma oral. É o que nós chamamos de tradição oral, onde as histórias, as leis eram transmitidas entre os hebreus. A escrita, ela só foi desenvolvida ali, né, entre 1446 a.C., né, 1446 a 1406. Então, é quando a gente vai ter, por exemplo, a escrita do Pentateuco. Obviamente que Deus já vinha se revelando, como a gente conhece, né? Mas como é que, por exemplo, Moisés tomou conhecimento, soube dos episódios que aconteceram muito antes, né? Praticamente 2.000 anos antes? Como é que Moisés tomou conhecimento desses acontecimentos? Justamente porque a tradição oral, onde os pais passavam para os seus filhos a palavra de Deus, né? E ali eles iam decorando, absorvendo, citando familiarmente, e isso fez com que a palavra do Senhor, os grandes acontecimentos que a Bíblia menciona, principalmente no Gênesis, fossem preservados para que nós tomássemos conhecimento. Nesse período, qual era o material mais usado? As tábuas de argila, né? E pedras. Então, ainda não havia a técnica, por exemplo, do papiro, os pergaminhos, ainda não tinha chegado a esse ponto técnico, né? Então, é aí que Moisés vai escrever, dessa forma, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí a gente vai ver também que, na sequência histórica de 1400 a 400, né, um pulo, né, de 1.000 anos, como é que tudo isso foi se preservando, né? A gente vai ter a escrita e a preservação do texto. Os escribas foram fundamentais porque eles desempenharam um papel importante, né, para a cópia, a transmissão. Então, apesar de Jesus ser muito crítico aos escribas, mas é porque eles se tornaram um grupo religioso, até mesmo fanático em alguns momentos, e eles conheciam profundamente a Bíblia, porque eles copiavam palavra por palavra, mas eles não viviam. Então, isso é um problema, sempre foi um problema para o cristianismo, né? Onde a gente conhece muito da Bíblia, mas não vive. Então, eles utilizavam técnicas rigorosas para manter a escrita. Só para você ter uma ideia, alguns escribas, eles eram tão rígidos nisso, que quando eles iam copiar o nome de Deus, eles mudavam o material, né? Alguns usavam outras indumentárias até mesmo, mudavam o comportamento diante do texto, de tamanha era o compromisso, né? Tamanho era o compromisso que eles tinham com a, com a palavra, né? A palavra do Senhor, tá bom? Então, queridos, a gente também vai perceber que nesse período, havia uma centralidade do templo, né? O templo ele exercia uma função muito importante. E onde é que se guardava, se preservava, se ensinava a palavra de Deus? Era justamente no templo, beleza? Outra coisa que depois, com o cativeiro babilônico, né, entre 586 a 538 antes de Cristo,
As sinagogas também exerceram um papel muito importante. Ah, pastor, agora eu estou entendendo como é que a Bíblia foi preservada. Exatamente. Haviam lugares específicos para preservar esses textos. Então, as sinagogas, ali, era para se manter também, né, parte das escrituras. Lembra quando Jesus entra na sinagoga e lê, por exemplo, o rolo, uma parte do livro de Isaías, né? Então a gente percebe que essa tradição de preservar ali dentro daqueles ambientes a palavra de Deus e a multiplicação também dessas sinagogas fazia com que os escribas tivessem mais trabalho, porque eles tinham que produzir mais cópias, para que chegasse àquelas sinagogas que ainda não tinham determinados livros. Então, Deus se utilizou desse período histórico para que a palavra dele fosse preservada e chegasse até nós. Amém, queridos? Aí depois, a gente vai ter um momento muito significativo, que é a tradução da Bíblia para a língua grega. O que é que está acontecendo? O mundo está sendo helenizado. Quando nós chegarmos lá em História da Igreja, eu vou falar um pouco sobre isso. A helenização é o quê? O mundo grego, né? O mundo grego, a cultura grega, tomando conta do mundo judaico, né? De todas as regiões do mundo antigo. E aí esses gregos, esses judeus, perdão, eles já não falavam mais hebraico, já não tinham mais tanta proximidade com o hebraico, esses judeus que moravam nessas regiões. E aí eles começaram a sentir a necessidade de traduzir o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, para a língua grega. Então, foi daí que surgiu a necessidade da Septuaginta, que é também conhecida como a tradução dos 70, que na verdade não foram 70, foram 72. Então, os 72 que se reuniram, né, durante ali um período longo, para fazer a tradução de todo o texto do hebraico para o grego. Essa tradução foi muito importante porque isso universalizou no mundo antigo o texto bíblico. Ele se espalhou com mais velocidade, chegando a mais pessoas e também ajudou na preservação da palavra de Deus. Uma outra ocorrência histórica, observe que eu estou sendo bem panorâmico mesmo, eu não estou entrando em detalhes, mas você pode depois se aprofundar. Em 90 depois de Cristo, a gente vai ter o Concílio de Jânia, que é conhecido como o concílio que fechou, né, o cânon do povo judaico. Né? Então, os judeus, eles fecharam o seu cânon, e aí esses líderes reafirmaram os 39, né? Eles reafirmaram os 39 livros do Antigo Testamento. E ali eles excluíram os deuterocanônicos, né? Deuterocanônicos. Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite, que estavam na Septuaginta. A gente vai ver que a Septuaginta foi problemática, porque quando ela traduz esses livros, acaba também que universalizou, que distribuiu essa literatura que não era considerada pelos judeus como inspirada igual os demais livros. Os judeus usavam esses textos para fins didáticos, históricos, mas nunca como palavra autoritativa de Deus. Então, no Concílio de Jâmnia, né, que é uma cidade, foi feito esse acerto, esse ajuste, para que as pessoas entendessem. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse acontecimento. Já o Novo Testamento, a gente também vai ter um momento de tradição oral. Os ensinamentos de Jesus, inicialmente, eles eram transmitidos pelos apóstolos. Então, não havia ainda o texto. Enquanto não foi feito o texto do Novo Testamento, pastor, como é que né, os evangelhos, como é que a palavra do Senhor Jesus foi pregada? Eles saíram por todo mundo pregando o evangelho. E como isso foi feito? Pela tradição oral. Eles sabiam grandes porções,
né, da palavra de Deus. E claro que com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo auxiliou, ajudou para que os apóstolos lembrassem de todo o conselho de Deus, de toda a palavra do Senhor. Então, nesse período também do Novo Testamento, a gente vai ter esse intervalo em que a Bíblia do Novo Testamento está sendo produzida, mas ela já está sendo pregada pelos apóstolos. Nesse tempo, entre 50 até 100 depois de Cristo, é o período onde os livros da Bíblia vão ser escritos. Então, a gente vai ter os evangelhos, o livro de Atos, as cartas, os escritos, né, de modo geral, tudo escrito no grego koiné. Observe que os apóstolos, eles foram estratégicos. O grego koiné, queridos, era como se fosse o inglês de hoje, ou o mandarim, talvez, né? Mas principalmente o inglês, que é uma língua muito mais universal. Então, o grego koiné era o grego das escolas, era o grego do comércio, era o grego que era falado no mundo antigo. Observe que o Império Romano está no poder, mas ele não institui o latim como uma língua obrigatória, né? Então, ele respeita que, naquele mundo antigo, herdado ali deixado como herança pelo Império Grego, os servos de Deus também falavam esse grego no dia a dia. Era a língua popular, era a língua praticamente universal de todo o Império Romano. Isso foi muito importante para a preservação da palavra de Deus. Por isso que o Novo Testamento não vai ser escrito em hebraico, tá? Apesar dos discípulos serem judeus, mas eles vão preferir escrever no grego para que essa palavra chegue mais rápido a todas as espécies, né, de pessoas, todo tipo de gente que pudessem receber a palavra de Deus. A gente vai ter aqui o fragmento muratoriano, nesse período aí do século II, 170, 180 depois de Cristo, que é conhecido como a primeira lista do Novo Testamento. Foi a primeira vez que alguém listou quais são os livros do Novo Testamento, da Nova Aliança. E nesse fragmento já aparece ali 22 livros que faziam parte, né, do cânon. O cânon é um conjunto de livros. Então, faziam parte do cânon do Novo Testamento. Depois a gente vai ver os demais que foram aceitos nas aulas, né, que a gente vai ter aí ao vivo. Eu vou falar como é que foi a aceitação de alguns livros do Novo Testamento que havia dúvida principalmente por causa da dúvida autoral, como se não sabia exatamente qual apóstolo escreveu, ficava, né, aquela dúvida ali para ter certeza, né, de quem escreveu aquele texto. Mas vamos seguir. Depois, a gente vai ter o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, ele vai ser muito importante porque ali vai se decidir praticamente a, a, os livros que, de fato, tinham que fazer parte do Novo Testamento. Haviam muitos livros correndo pelas igrejas, e alguns desses livros traziam ensinamentos que não eram muito apostólicos, de modo que geraram dúvida, e eles ficaram de fora, né? Então, não eram autoritativos, não eram inspirados, e aí esses concílios foram muito importantes. O que é um concílio? É um ajuntamento de pessoas capazes, pessoas que têm profundidade na Bíblia, pessoas que conheciam grego, que sabiam da tradição, né, judaica, como a Bíblia chegou até nós. Então, eles tinham uma expertise, né, um conhecimento que eles podiam julgar se um livro era, de fato, inspirado ou não. Então, os concílios foram muito importantes para essa decisão. Há quem pense que esses concílios foram manipulados, né, que o homem... Mas eu prefiro achar que não. Eu prefiro entender que não. Porque eu creio na soberania divina. Eu creio que Deus, ao longo de toda a história humana, ele é soberano.
e ele sim teve controle e direcionou esses acontecimentos. Obviamente que teve disputa de poder, obviamente que houve tentativa política de manipular, mas você acredita que Deus é soberano? Eu acredito. Você acredita que Deus falaria conosco através da sua palavra e ele deixaria que o homem determinasse o que ia entrar ou não no livro sagrado? Eu não acredito que Deus faria isso. Então, de modo que a gente tem nas mãos um texto bíblico que a gente pode confiar nele, porque o Deus soberano e eterno preservou a sua palavra. A gente percebe também que aqui a lista de Atanásio é essa primeira vez que os 27 livros vão aparecer na lista de um grande homem de Deus, né? Atanásio era um bispo, o bispo de Alexandria, no Egito, e ele tinha uma autoridade sobre as igrejas, né? Sobre os pastores, e Atanásio fecha, é a primeira vez que vai aparecer os 27 livros do Novo Testamento numa lista. Então, é a famosa lista de Atanásio. E aí a gente vê um pouco depois, né, lá em Hipona, em 393 depois de Cristo, a confirmação. Observe que eu estou dizendo que não é a criação do cânon do Novo Testamento, é a confirmação. Por quê? Porque cada igreja local já tinha o seu conjunto de livros. Então, os livros do Novo Testamento, eles não começaram a ser usados aqui por causa da decisão do Concílio de Hipona. Pelo contrário, o concílio ele só confirmou a prática das igrejas. E também foi importante para normatizar, para dizer, ó, são esses livros aqui que a gente considera de fato inspirado por Deus. Aí depois a gente vai ter o Concílio de Cartago, que vai reafirmar o cânon do Novo Testamento e os 46. Observe que não está 39 aí. Na nossa Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. Mas nesse momento aí, foi aprovado os 46 livros. Por quê? Porque esse concílio foi influenciado pela Septuaginta. Então, eles dizem o seguinte, olha, já que a Septuaginta traduziu, por que a gente não aceita esses livros? Tá? Mas aí a gente vai ver que depois isso vai ter uma reviravolta. Logo depois, em 405 depois de Cristo, o Papa Inocêncio I, e observe que eu estou falando de Papa aqui, porque você tem que entender que a Igreja Católica ela vai se perdendo ao longo do tempo. Mas até esse momento aqui, o Papa, né, ou o pai da Igreja, o líder maior da Igreja, ele ainda tinha um certo temor, respeito pelas Escrituras, tá bom? É bem depois, a gente vai ver em história da igreja, que é depois que essa igreja vai se como é? Ela vai se misturando, né, com, com aquelas outras tendências religiosas e vira uma torre de Babel, né? Mas aí a gente vai ver isso lá em história da igreja. Então aí a gente vai ver que o Papa ele decreta, né, ele confirma os 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27. Ele define que a Bíblia usada pela igreja deve ser a Vulgata Latina. Isso também teve uma repercussão histórica, né? Porque a partir daqui, a Septuaginta, né, grega, ela não está sendo tanto em uso, né? Ela não está muito em uso, e vai ser justamente nesse período que o latim vai voltar com toda a força na vida eclesiástica, na vida da igreja, tá bom? E aqui tem um resuminho. Eu não vou explicar isso aqui porque eu já acabei de falar, mas é só para você lembrar dos principais concílios e quais foram as decisões que eles tomaram nesses concílios, tá bom, queridos? Aí a gente entra um pouco aqui na preservação da Bíblia na Idade Média. Então, a partir do ano 500 até 1400 e pouco, né, por aí, a gente considera como Idade Média. A Idade Média é o período mais longo da história humana, né? São 1000 anos, praticamente, de Idade Média.
E o que é que acontece nesse período com a Bíblia? A gente vai ver que ela é preservada por monges, principalmente. Os mosteiros, nessa época, foram muito importantes, porque os monges, eles copiavam a Bíblia, era uma das tarefas do mosteiro, copiar as escrituras. E essas cópias, elas foram muito importantes para a preservação da palavra de Deus. Ah, pastor, que bênção! Deus se utilizou disso para preservar a sua palavra, entendeu? Então, ainda que os homens errem, Deus nunca falha. Então, esses materiais usados agora já são mais o pergaminho, que é um material mais resistente. Observe que a gente vai ver depois que os papiros se perdiam muito rápido. Então, o Novo Testamento, por exemplo, foi todo escrito em papiros. A gente não tem nenhuma carta que Paulo, de fato, escreveu, preservada. A gente não tem. Então, essas cópias eram feitas para que o texto fosse preservado, entendeu? Então, aqueles primeiros textos que são chamados de autógrafos, eles sumiram ao longo do tempo. Eles se deterioraram, eles se desgastaram. Então, o que nós temos nós temos os manuscritos, né? Não os autógrafos. O autógrafo é aquele que o próprio autor escreveu, e o manuscrito é aquele que foi copiado do autógrafo. Então, nós não temos autógrafos nem do Antigo, né? E também do Novo Testamento. Então, nesse período, foi muito importante. Os manuscritos foram preservados em mosteiros, principalmente na Europa. A gente vai ter, nesse período, a divisão de capítulos e versículos, a gente vai ter a divisão né, primeiro com os capítulos, né, com Stephen Langdon, e depois com Stephanus, ou Estienne, né, também, ele vai fazer a divisão de versículos. A gente vai ter, nesse período da Idade Média, a tradução da Bíblia para o inglês, né? Então, é a primeira tradução da Bíblia para o inglês médio, baseada na Vulgata Latina, de Jerônimo, tá bom? Muito bem. Já depois, e aqui eu já estou caminhando para o fim, 1455, acontece algo interessantíssimo. A gente vai ter a primeira Bíblia impressa, tá? Ó, a gente tinha os pergaminhos, lembra que lá atrás eram as tábuas de argila, pedra, depois a coisa evolui para o papiro, né, que era um tipo de vegetal que podia escrever nele, mas ele se deteriorava muito rápido. Depois se desenvolve a técnica dos pergaminhos, lá em Pérgamo, na região da Ásia Menor, como a Bíblia fala, lá em Apocalipse. Então, lá em Pérgamo, eles desenvolveram a técnica de escrever nos pergaminhos. E também, na Idade Média, se desenvolveu uma técnica chamada de códice. Depois procura no YouTube alguns vídeos que explicam como eram esses códices, que, na verdade, eram uma espécie de um pergaminho em cima do outro, um material em cima do outro, né? Ali é que a gente começa a ter a primeira tentativa de se fazer livros, tá? O códice é basicamente isso, tá bom? E aí a gente vai ter a imprensa criada por Gutenberg. Isso vai revolucionar a capacidade de cópia mecânica. Então, agora não mais manuscrita, mas de forma mecânica, a Bíblia começou a ser produzida de maneira extraordinária. A gente vai ter o texto grego de Erasmo revisado, né? Então, a gente vai ter ali, foi muito importante esse texto de Erasmo de Roterdã, porque a partir desses originais, novas traduções da Bíblia vão ser feitas, né? E a gente tem a tradução de Martinho Lutero para o alemão, que foi um grande avanço, porque o povo alemão, a grande maioria é analfabeta nessa época, e eles não sabiam ler e escrever, obviamente, e a Bíblia foi usada para alfabetizar um povo inteiro, praticamente, a partir da língua escrita, né? Porque o alemão, por conta dessa questão, ele ainda não era organizado, estruturado.
Então, é muito interessante. Depois, dá uma lida melhor nisso aí, tá? Para você se aprofundar. Como eu disse, eu estou fazendo um panorama. Aí a gente vai ter o Concílio de Trento. Lembra que eu falei daqueles livros lá da Septuaginta que foram traduzidos, mas que nunca houve unanimidade, uma concordância sobre eles? O Concílio de Trento é também um concílio contra a reforma. Eles estão tentando se levantar contra a reforma. E os reformadores, eles seguiram o cânon dos judeus. Os judeus já trabalhavam com o cânon de 39 livros, tá? Então, os reformadores entenderam o seguinte, ó, não faz sentido. Se os judeus sempre reconheceram que são 39 livros o Antigo Testamento, por que que nós vamos aceitar esses outros livros que os judeus nunca reconheceram? Faz sentido para você? Não faz sentido a gente aderir a uma coisa que os próprios judeus nunca aderiram. Então, a gente tem aqui a confirmação, né, dos 73 livros no Concílio de Trento, que é um concílio católico, tá bom? Eles reafirmaram a autoridade da Vulgata Latina, rejeitaram rejeita a retirada, né, dos livros que foi defendida por Lutero, tá? Nesse período também a gente vai ter a grande tradução para o inglês, que é a King James, em 1611. Essa versão para o inglês ela foi muito importante, porque logo depois a gente vai ter a abrangência do antigo Império Britânico, né? Onde eles chegavam, também chegava a Bíblia no inglês. E isso foi muito importante para a distribuição da palavra de Deus, chegando a outros lugares, e a partir dessa King James, outras versões da Bíblia vão ser feitas, né? Em 1881, já estamos chegando quase aqui onde nós estamos, né? A gente vai ter a revisão das Escrituras, o texto massorético. Depois eu vou explicar melhor para vocês o que é o texto massorético, né? O hebraico, ele não tem vogais. Então, o texto massorético foi muito importante para que fosse preservado o hebraico bíblico, porque esses homens que fizeram o texto massorético, eles incluíram as vogais criadas para dizer como é que se pronunciava as palavras, tá? Porque muitas palavras, a pronúncia delas foi se perdendo ao longo do tempo. Então, o texto massorético foi um enxerto, um acréscimo das vogais para que a gente pudesse saber como é que se pronuncia essa palavra no hebraico, né? A gente vai ter também, nesse período, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foi muito importante, porque lembra que eu falei dos monges, a importância deles? Esses manuscritos, eles foram muito importantes para confirmar vários livros da Bíblia que a ciência questionava, né? Então, a gente tem até hoje esses manuscritos, tá bom? Depois a gente vai ter as traduções modernas, como Almeida, Revista e Atualizada, para o português, a nova versão internacional. A gente vai ter uma série de versões, até chegar hoje, minha gente. Olha que maravilha! A digitalização, a tradução. Hoje a Bíblia já é traduzida para mais de 3.000 idiomas, línguas, né? Os aplicativos e sites que tornam a Bíblia acessível globalmente. Então, uma pessoa que está num lugar que é proibido, né, a palavra de Deus, mas a gente sabe perfeitamente que hoje, com a tecnologia, as pessoas conseguem traduzir para muitos idiomas um texto que está no inglês, a pessoa entra lá na Bíblia em inglês, e aí ela vai lá e usa um comando e consegue fazer a tradução. Então, hoje, a gente tem uma facilidade muito maior. Mas observe que desde aquela época das argilas e pedras, o eterno Deus preservou a sua palavra. Então, que esse panorama histórico possa alimentar a chama do seu coração para ler, meditar, aplicar e viver a palavra do Senhor na sua vida. Deus te abençoe.